6, do 9 ao 18. Na Nova Versão Internacional está escrito assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, e algumas versões dizem madeira de cipestre ou junco, e divida-a em compartimentos, e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a como 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite, para reconstruirmos, meu Deus, os pilares da família, para trazer, meu Deus, à tona princípios que foram esquecidos pela sociedade, princípios, meu Pai, que nunca aprendemos, Senhor, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos familiares. Mas há, meu Deus, uma chamada do Senhor para que famílias, meu Pai, mudem, Senhor, de entendimento, mudem de direção, meu Pai, porque elas estão caminhando rumo ao céu. E a necessidade, meu Pai, que as tuas medidas que foram estabelecidas para essa arca sejam conhecidas e sejam aplicadas, meu Pai, para que tudo, Senhor, possa ir bem e para que a sociedade, meu Deus, possa reconhecer o projeto verdadeiro que o Senhor fez para a família como algo bom, como algo, Senhor, que tem trazido um nível de satisfação maior para aqueles, meu Deus, que um dia viveram segundo a tua vontade. Eu peço ao Senhor que o teu Espírito nessa noite traga para nós, meu Deus, o entendimento, em nome de Jesus. Queridos, falar sobre família é algo urgente e emergente para o tempo em que nós estamos vivendo, em que há uma desconstrução acelerada e irresponsável daquilo que nós um dia conhecemos como uma verdade. Eu quero dizer a vocês, mas pastor, o senhor vai falar sobre família e o senhor está lendo o livro de Gênesis. Jesus, na sua época, no seu tempo, encontrou uma geração pervertida, uma geração corrompida, uma geração que entendeu por bem adulterar a palavra de Deus para traduzir o seu entendimento de acordo com os seus maus costumes. E nós precisamos muitas vezes voltar ao princípio para resgatar entendimentos sólidos que foram criados e foram feitos pelo próprio Deus. Perguntaram a Jesus: vem cá, é lícito o homem deixar a sua mulher por qualquer motivo? Qual foi a resposta de Jesus? Vamos perguntar, vamos olhar para a sociedade e ver o que é justo? Foi essa a resposta de Jesus? Vamos ver o que é que a sociologia fala a respeito disso? Vamos ver o que a psicologia fala a respeito disso? Vamos ver o que os eruditos, os filósofos falam a respeito disso? Não foi esse o entendimento de Jesus. O que Jesus trouxe foi o que foi que Deus disse a respeito disso no princípio. A resposta não estava na sua geração, a resposta não estava no meio da sociedade, mas a resposta estava no que Deus estabeleceu como verdade no princípio. Observe que aquela sociedade, ela estava tão acostumada com alguns pecados e com o descrédito da lei de Deus,
que quando eles trouxeram a mulher em adultério, a Bíblia diz que eles não trouxeram a mulher simplesmente porque ela estava em adultério, mas trouxeram a mulher em adultério para colocar Jesus à prova. O objetivo ali não era dizer, olha Jesus, a gente entende que o adultério é pecado. Eles estavam preocupados em legitimar na sua geração, e eu falo da geração em que Jesus veio ao mundo. Eles estavam preocupados em legitimar o divórcio. Não, mas Moisés deu carta de divórcio ao povo. Jesus disse, meu filho, mas não foi assim que Deus estabeleceu no princípio. No princípio Deus criou o homem, criou a mulher. Moisés deu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, ou seja, essa lei é uma lei que vem por causa do homem, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem una-se à sua mulher, os dois se tornem uma só carne, e só a morte pode quebrar esse vínculo. Esse é o projeto que a Bíblia diz que foi criado por Deus. Um projeto de um casamento monogâmico, um casamento em que o homem escolhe uma única mulher para viver com essa mulher em um pacto, em uma aliança de fidelidade até que a morte os separe. Mas tem agora uma mulher em adultério, mas ninguém está preocupado que a mulher tem adultério. A gente quer saber se o rigor que a lei diz, que quem fosse pego em adultério, e observe agora o tratamento que Deus dava ao adultério, mesmo com a possibilidade do homem dar uma carta de divórcio à sua mulher, a lei dizia que quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado, para que servisse de exemplo. A Bíblia diz, Deus falando com Moisés, para que vocês erradiquem esse mal do meio de vocês, para que as pessoas vejam a seriedade que eu dou no céu, a aliança que é estabelecida na terra. Quem resolver quebrar essa aliança, não vai pagar só no dia do juízo, no dia da condenação, mas vai pagar pela sua pena, por quebrar essa aliança tão santa e tão sagrada, que foi criada pelo próprio Deus no princípio, com a sua própria vida. Mas a sociedade trouxe só a mulher, não trouxeram o homem pego em adultério. Eles poderiam ter pego o homem que estava em adultério. Senhor, está aqui esse homem que pegamos em adultério. Não pegaram o homem em adultério, mas pegaram só a mulher que estava em adultério. Isso serve, irmãos, de alerta para a gente. As sutilezas, os detalhes que a Bíblia nos mostra, de pequenos comportamentos, que muitas vezes a nossa sociedade vai travestindo para tentar deturpar a verdade do Evangelho de Deus. Mas o que eu quero lhe dizer é que no primeiro episódio também, em que Deus viu que a terra se encheu de violência, se encheu de maldade, e que pela primeira vez Deus anunciou a destruição da espécie humana. A Bíblia diz que Deus viu Noé, e não podia destruir agora Noé, junto com o mal. Mas eu quero que você entenda, que a Bíblia aqui não diz uma característica positiva da mulher de Noé. A mulher de Noé era uma mulher justa, temente a Deus, você não vai encontrar isso. Sem Cã e Jafé, eram meninos de oração, eram meninos que viviam buscando a face de Deus. Você não vai achar essa referência na Bíblia. Você vai achar a referência de que Noé era um homem justo, era um homem fiel. Ele, Noé, era um homem temente a Deus. Mas eu quero lhe mostrar pelas entrelinhas da Bíblia, que quando o homem decide firmemente seguir um projeto que Deus lhe deu, junto com a sua família, é porque Deus, quando diz que um homem é íntegro, que um homem é justo, significa que a família que ele conduzia era uma família que lhe respeitava, pela sua posição diante de Deus. Quando o homem vive em comunhão com Deus e recebe a aprovação de Deus, significa que isso também vai se refletir em todos os relacionamentos que ele vive na terra. Observe, irmãos, projetos grandes, chamados grandes de Deus, que vêm na minha vida, na sua vida, eles não são projetos que você pode elaborar sozinho. Paulo, ele chega a dizer, olha, se vocês me perguntarem um conselho, isso eu não falo do Espírito, mas eu falo por mim mesmo, é o meu conselho.
Então isso não é uma doutrina, isso não é algo que você possa entender como um princípio vindo de Deus. Paulo diz, sou eu, é o meu entendimento. Eu prefiro que o homem fique só. Por quê? Porque o homem sozinho, ele decide as coisas por ele mesmo. Mas olha o que Paulo diz, a partir do momento que esse homem se casa, tudo que vier agora de Deus para ele, não tem como acontecer, não tem como ocorrer, se não passar também pela sua família. Saia da tua terra, Abraão, do meio da tua casa, do meio da tua parentela. Pois bem, Deus está mandando ele se separar de todo mundo, mas a mulher dele foi com ele, porque a mulher dele não é parente dele. A Bíblia está mostrando que é um tratamento diferente. A sua mãe é seu parente, é sua mãe, mas está na conta do parente. A mãe de Abraão não foi junto com ele. O pai de Abraão não foi, é você. Saia você da sua terra, mas chamou Abraão, mas Sara foi junto. Por que Sara foi junto, se Deus mandou ele sair do meio da parentela? Porque a mulher dele não é parente, a mulher dele é uma só com ele. E para onde Abraão for, Sara tem que ir junto com ele. Você vai junto. Quando Deus chama alguém para o ministério, ele não, irmãos, entenda, o chamado que vem para a sua vida, envolve a sua família, envolve todo o conjunto. A história que a Bíblia começa contando, a gente sempre fala a Arca de Noé, mas a Bíblia diz diferente. Essa não é a história da Arca de Noé, mas essa é a história da família de Noé. Deus queria conservar, Deus queria preservar um modelo que seria repetido. Noé, homem de uma mulher só, com seus filhos e ainda a mulher dos seus filhos. É esse o modelo que Deus queria que entrasse na arca para preservar na espécie humana. E aí, irmãos, surgem doutrinas, como eu disse a vocês, muitas vezes dentro da própria igreja. Eu estava lendo o livro do pastor Luciano Subirá, como é o nome do livro? Assessoria de Imprensa. O propósito da família, terminamos o livro. No final tem um apêndice. E nesse apêndice o pastor disse a desgraça que a sociedade cai, todas as vezes que os pilares da família são destruídos. E a primeira referência que ele dá, a destruição, começou com a doutrina dentro da igreja. Uma doutrina no período monástico, dentro da igreja. Que doutrina é essa, pastor? Celibatário. O homem, para ser mais santo, ele tem que se abster de mulher. Irmãos, sem referência do que é família, sem referência de como tratar uma família, a Bíblia mostra que a devassidão começou a tomar conta dos bastidores da igreja, a promiscuidade começou a tomar conta da igreja, ao ponto de que a sociedade cada vez mais foi se afundando, foi se corrompendo. Quando Lutero, ele lê a palavra de Deus e ele entende a palavra de Deus e ele vê Jesus dizer que o casamento não foi criado pelo homem, mas o casamento foi criado por Deus para que o homem vivesse melhor do que o que ele vivia antes. Ele diz, eu estou sendo privado do melhor de Deus. Não é a falta do casamento. E ele diz, olha, todo o período que eu vivi em castidade e no monastério não me santificou como um ano de casamento. Porque, irmãos, quando o casamento ele é bem feito, é feito com base nos princípios de Deus, entenda, esse é o princípio que Deus criou para que o homem fosse feliz. Mas do contrário, quando esse princípio também é quebrado, você vê a desgraça que assola a sociedade, e ele aí faz uma estatística mostrando como o aumento da violência, da criminalidade, do uso de drogas e substâncias ilícitas estão associados à quebra dos princípios morais dentro da família. Como o número do aumento de divórcio está ligado diretamente à destruição da sociedade. Como o número de abusos sexuais contra crianças é alarmante no caso de crianças que são criadas sem seu pai e sua mãe. A estatística para isso, comprovando essa verdade. Por que essa violência toda querendo destruir o casamento? Porque essa doutrina toda
querendo destruir os princípios morais que Deus criou. Porque vem chuva, irmãos. Muitos não estão sabendo, estão desavisados. Mas Deus deixou para nós um projeto. E o projeto não é só para você. O projeto é para você e para a sua família. Abraão sai da sua terra, mas não vai só. Tem que ir a mulher junto. Eu vejo Deus escolher agora como pilares. E as 12 colunas do templo representam exatamente essas tribos que foram formadas. Não foram inicialmente dos filhos de Abraão. Não foram dos filhos de Isaac. Mas chega em uma geração que Deus disse agora. Ele não esperou passar a descendência de Jacó para chegar na descendência de José e dizer, não, vou fazer aqui as tribos de Israel duas, Manassés e Efraim. Teve um momento que Deus disse, é agora que eu quero. Não foi a gente que decidiu, quem decidiu foi Deus. Vou fazer de você, Abraão, uma grande família e você e em ti serão benditas, uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pois bem, Senhor. Então, o Senhor vai me encher de filhos? Não. Você vai ter ainda mais alguns filhos depois que sua mulher morrer, mas a sua descendência será contada apenas de Isaac. É de um só. Mas nós não chamamos a terra de Abraão. O nome da terra é a terra de Israel. O nome que foi dado à terra é Israel. E quem era Israel? Jacó. Não é a terra de Isaac. O Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando Deus muda o nome de Jacó, mudou o nome da nação. Ele estava criando no homem o nome de uma nação. E criou ali 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Aí eu fico olhando, irmãos, o paralelo. Em ti serão benditas todas as famílias. Ali estava havendo uma preparação para que o Cristo viesse ao mundo. O Cristo queria nos salvar do inferno. Quando Deus chama Noé, era para que um projeto de salvação fosse formado, para que o homem escapasse do dilúvio que havia de vir sobre a terra. Em todos os dois momentos, havia um projeto traçado por Deus. E Noé é chamado por Deus agora para construir um barco de madeira. E eu fiquei refletindo comigo mesmo, algo que eu quero lhe dizer nessa noite. Irmãos, fazer barco de madeira naquele tempo, não era como hoje. Você vai numa serraria e você pega as madeiras todas já aparelhadas. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade no interior. No interior, as madeiras eram feitas antigamente no machado. Você via aquelas portas e eu vi um tio nosso, era tio de Tayane, eu considerava como meu tio também, e ele um dia me dizendo a sabedoria que os antigos tinham, que eles tinham uma ferramenta, que quando ela passava de um lado da madeira, ela copiava as imperfeições daquele lado da madeira, na que iria encaixar daquele lado. Não sei aqui se o irmão Miro, essa turma aí, já conheceu como esse povo mais antigo fazia esses trabalhos de carpintaria. Ainda tem? É uma peça. E essa peça, porque a porta, ela não é de uma madeira só. Elas são de várias madeiras encaixadas. E a madeira ela não podia ter brecha entre uma e outra. A ferramenta, ela fica acoplada de um lado da madeira. E a outra, ela vai passando. E à medida que essa madeira, a ferramenta vai passando entre uma madeira e outra, ela transfere o lado que essa madeira está empurrando, na de lá tem que estar entrando. Para que na hora que ele tirar a ferramenta, elas se encaixem perfeitamente. Tudo feito à mão. E eu fiquei pensando, para construir a arca, Noé precisou juntar madeiras. Para trazer a salvação, Cristo precisou juntar pessoas. Mas para que essas pessoas se juntassem em uma família, para formar uma arca espiritual, esse projeto que foi anunciado para eles, assim como foi anunciado para Abraão, muito tempo depois, no dia da Páscoa. Entre na sua casa, feche a porta, só você e a sua família. E você vai entender, eu vou voltar aqui daqui a pouco na Páscoa para lhe dar mais um detalhe. Mas voltando ao tempo de Abraão, Isaac e Jacó, Deus disse, são essas madeiras que eu quero usar.
São esses 12 homens que eu vou usar daqui para frente. São eles que vão levar o nome da nação. Eu lhe pergunto, eram homens perfeitos? A gente, quando vê a história, irmãos, a gente sempre quer ser o José da história. A gente quer sempre pregar sobre a história de José. Sabe por quê? Porque por mais que eu seja injustiçado, por mais que as pessoas estejam me batendo, eu quero que Deus entre na minha história para resolver o problema contra os meus opressores. Mas será que de verdade eu sou José da história? Será que de verdade, quando meus irmãos estão tentando me matar, eu aceito sem reclamar? Será que de verdade, quando alguém está tentando me assediar e ainda me julga contra isso, se eu vou preso injustamente, será que eu continuo fazendo bem na prisão? Ou será que no nosso meio, alguém aqui se colocaria nessa noite no lugar de Simeão? Será que alguém nessa noite olharia para essa história e dizia, não, eu sou realmente o homem que um dia maculei o leito do meu pai, me deitei com a mulher do meu pai? Será que alguém aqui se colocaria no lugar dos irmãos de Tamar, que chamaram os homens para um culto religioso, para fazer uma aliança com Deus, e quando toda uma cidade estava circuncidada, aqueles homens entraram na cidade e mataram todo mundo a sangue frio? Será que nós estaríamos no lugar daqueles que um dia, por inveja de um irmão, que estava prosperando, mas ele é mais novo do que eu, ele chegou agora, eu já estou aqui há tanto tempo servindo a Deus, e Deus nunca me deu um cargo desse, Deus nunca me abençoou como tem abençoado ele, e agora chega um menino, já está com a túnica mais bonita do que a minha? Que experiência com o pai esse menino tem? Sou eu que estou vivendo essa vida toda carregando peso, e agora o pai honra ele mais do que a mim? E começamos a matar o menino. Em qual parte dessa história, irmão, será que a gente se encaixa? Ou somos tão crentes e tão legítimos como Judá, tão certinhos como ele, que estamos prontos a mandar matar todos aqueles que são acusados de pecado? Sua nora, está vendo ela aí? Aquela que você disse que é atribulada, você disse que tem uma maldição na vida dela, porque a maldição sempre está na vida dos outros, sempre está na casa dos outros, sempre é o filho dos outros que não presta. Menino, pare de andar com fulano, mas às vezes é o seu filho mesmo que é o atribulado da história. A gente sempre acha que o atribulado é o filho do vizinho, nunca é o nosso. Sempre o problema está na casa do outro. Primeiro casou com essa mulher, morreu. Segundo casou com essa mulher, morreu. O problema é a mulher. Vou dar o terceiro não, que se eu der vai morrer também. Só que a Bíblia diz que os meninos morreram, não foi por causa da mulher, foi por causa deles mesmos. Porque ele já tinha descumprido uma lei de Deus, ele já tinha saído da casa dele, da terra dele, já tinha casado com uma mulher estrangeira. E aí agora, ele resolve ter com uma prostituta, no meio da rua, mas ninguém viu, não tinha ninguém olhando, porque Judá, ele não ia pecar na frente de todo mundo, ele não ia fazer o errado na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele precisava manter a posição dele. E alguém aparece e diz, aquela sua nora que você já tinha dito que é atribulada, agora está grávida, então é a oportunidade que eu queria, agora eu vou mandar matar. Só que tem um problema, agora o filho é seu. É interessante, irmãos, que no meio de toda essa tribulação, quando você vai ver a história de Jesus, a arca que estava sendo construída por madeiras imperfeitas, por madeiras que precisavam ser trabalhadas por Deus, quando chega o resultado final da salvação, Jesus vem ao mundo. De quem era filho Jesus? Vai estar Tamar na história, vai estar, o nome de Urias aparece na história, para dizer, é filho de Batseba, a mulher de Urias, que Davi mandou matar, está lá a história. Pessoas imperfeitas, irmãos. Isso significa o quê, pastor? Que às vezes nós queremos que a nossa casa, ela simplesmente seja uma casa mágica, seja uma casa perfeita da noite por dia, e sabe qual é a verdade? É que nenhuma casa é assim.
E que nós não podemos chegar aqui na igreja parecendo que tudo que acontece aqui é um misticismo e que aqui eu me transformo no super-homem, tal qual aquela cabine que um Clark Kent lerdo, com óculos de grau que não enxerga direito, todo atrapalhado, que derruba os papéis, mas quando ele entra na cabine, meu irmão, saia de baixo, porque o cabelo pintia automaticamente. Aparece um topete, os músculos estão colados agora naquela roupa. E o homem agora ganha visão de raio laser. Ele vê o que está atrás das paredes e uma força descomunal. A igreja, irmãos, ela não é constituída de transformers, de carros velhos que simplesmente se transformam em máquinas superpoderosas. Não é feita de bumblebees. Tenho que falar do super-homem para a geração anterior e dos Transformers para a geração atual. Já estou me adequando. Se eu falar de Walkman, a galera nova não entende, então eu dou agora um exemplo para uma geração. Pronto, já todo mundo faz, né? Já estou aí aprendendo. Estou aprendendo. Mas o que eu quero lhe dizer é que chega uma hora que nós precisamos entender e assumir uma verdade. Uma verdade que diz que quando Deus viu Noé, Ele disse: olha, eu quero que entre você, porque Noé era um homem justo, era um homem íntegro, mas ele não era um homem perfeito. Ele era um homem bom e foi salvo por Deus, escolhido no meio de uma geração, porque ele conservou princípios, mas ele também não era perfeito, a sua família também não era perfeita, mas mesmo assim Deus disse: mas é essa família, é esse modelo que eu quero. Não precisamos, irmãos, criar uma casca e uma crosta, como se precisássemos ter uma família perfeita para estar dentro da igreja. Mas precisamos entender que a nossa família precisa sim, todos os dias, de ajuste. Que muitas vezes o nosso relacionamento homem e mulher vai precisar sim de ajuste. Assim como aquelas madeiras da arca precisavam estar bem unidas uma com a outra, ainda que uma ferramenta tivesse que passar entre elas para parar arestas. Porque senão, irmãos, no dia que a água vier, o barco vai afundar. Não vai adiantar você ter feito nada. As madeiras, elas não eram perfeitas, mas foram elas que foram escolhidas. Por quê, pastor? Porque Deus deu a Noé tempo, preste atenção e guarde essa palavra, tempo para trabalhar aquelas madeiras. E quais são os princípios que a gente extrai disso? Primeiro princípio, irmãos, confiabilidade. Eu não sei se sua esposa, seu marido está aqui nessa noite, mas a pergunta é: há uma relação de total confiança entre vocês? É o princípio, eu estou falando de princípio. É o princípio do relacionamento. O seu celular fica livre, desbloqueado, a hora que quiser, para sua esposa poder ver. Sua esposa tem acesso ao seu computador, aos seus e-mails. Sua esposa, seu esposo sabe quanto você ganha, sabe como você gasta o seu dinheiro. Não sabe não, pastor, então a sua madeira ainda está com uma brechazinha entre um lado e outro. Vocês vão ter que dar um jeito de aparar essas arestas. Por quê, pastor? Porque se não aparar, entra água, irmãos. Mas até agora não entrou, pastor. E a tribulação já chegou na sua casa? A dificuldade já chegou na sua casa? Porque não é no momento de paz, irmãos, e de bonança que o barco e o capitão do barco são testados. Não é na hora da bonança que a fundação da casa é exigida. O Brasil, eu dou graças a Deus que aqui não tem terremoto. Mas quando você vai para o Japão, os caras já desenvolveram concreto com elasticidade, porque quando eles constroem uma casa lá, eles constroem pensando no pior. Aqui tem engenheiro que passa 5 anos estudando numa faculdade para aprender a fazer um concreto, aprender a mistura do concreto, o tempo de cura do concreto. Aí o cara, meu irmão, que não sabe às vezes nada, está ali no meio da rua e diz: o engenheiro inventou isso aí para gastar dinheiro. E aí faz uma casa sem saber a capacidade de peso e bota 2, 3, 4, 5 casas em cima. Mas pastor, vem dando certo. Vem. Não desabou até hoje, pastor, é verdade. Mas você reparou que ainda não teve terremoto?
Se algum dia, irmãos, no Brasil, anote isso aí, está filmado, gravado, vai ficar. Se algum dia no Brasil a terra tremer, eu peço a Deus que nunca deixe uma miséria dessa acontecer. Porque o que você vai ver de casas que não tem estrutura para suportar nenhum balanço, porque já estão no excesso do limite, do peso, do que foi feito a fundação há 60, 70, 80 anos atrás, ninguém sabe nem como é que está aquele concreto ali. O irmão Miro já trabalhou em grandes obras, sabe que o engenheiro, quando faz o concreto, ele guarda uma amostra. Não é isso mesmo, irmão Miro? Guarda, eu vi isso, eu tive uma vez com o engenheiro da Odebrecht, e ele me disse que toda grande obra que é feita, o concreto que sai da empresa, que é medido, que o traçado do concreto é destinado para aquela finalidade, eles guardam durante muitos anos a amostra do concreto, para ver se aquela obra, algum tempo, vai ser comprometida, analisando a amostra do concreto. Como é que a gente quer construir as coisas de qualquer jeito, irmãos? Ah, mas eu vi meu pai fazer assim, eu vi minha mãe fazer assim. Mas Jesus disse, olha, o modelo está lá no princípio. Temos que resgatar os princípios que Deus estabeleceu para essa família. Por quê? Porque você ainda não viu o dilúvio. Você não sabe o que vem aí pela frente. Você sabe o que já aconteceu até hoje, os problemas que a sociedade enfrentou até hoje, mas a Bíblia fala de tempos terríveis, de tempos que nunca aconteceram, tanta miséria, tanta desgraça, como nunca aconteceu na sociedade. E todas as vezes que mexeram na família, o problema foi terrível. E um dos pilares, irmãos, dentro da família que tem sido mais destruído, chama-se confiabilidade. Por quê? Porque eu preciso ter a minha independência. Você precisa ter a sua independência. Então somos duas pessoas independentes que moram juntos. Irmão, me perdoe, isso é qualquer coisa, menos o que o casamento que a Bíblia diz. Você pode ter um contrato de sociedade. A lei lhe autoriza você ter um contrato de sociedade. Como é esse contrato de sociedade? O meu contrato de sociedade, você paga a luz, eu pago a água. Você paga a internet, eu vou pagar o gás da casa. Isso é um contrato, irmãos. Isso não é casamento. Casamento é união indissociável, em que o que é de um é do outro. Mas pastor, eu vou me submeter a esse homem, meu irmão, me perdoe, mas quem escolheu foi você, não fui eu. Ninguém lhe obrigou, botou uma arma em sua cabeça e você vai casar com esse cidadão. Ninguém lhe obrigou. Mas pastor, ele era tão fartinho, tão bonito quando eu casei. Bom, se pelo menos quem cozinha na sua casa é você, começa a fazer uma comida mais light aí nesse negócio. Porque parte daquela barriga foi você que cozinhou. E por que a gente precisa de confiabilidade? Eu vou lhe perguntar. A Bíblia diz que Deus falou com Noé. Deus não falou com a mulher de Noé. Deus não falou com o filho de Noé. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão. A Bíblia diz que algumas promessas, quando Deus estava falando que Abraão ia ter um filho, Sara estava dentro da tenda, ouvindo a conversa de trás da porta, mas Deus não chamou Sara para falar. Deus falou com Abraão. Deus falou com Noé. Será, irmãos, que a sua família, a sua casa, estaria disposta a mudar tudo, todas as rotinas, mudar todas as prioridades, por causa de uma voz que veio e falou com você, e você agora vai transmitir para a sua casa, para a sua família e dizer, olha, Deus me chamou para fazer uma obra missionária lá em Macururé. Será que a sua mulher acreditaria em você? Será que seus filhos acreditariam em você? Deus disse que eu tenho que deixar tudo. Eu tenho que abrir mão de tudo. Irmão, será que você acha que Noé não tinha criações? Será que Noé não tinha uma vida? Será que Noé não tinha outros projetos? Será que Noé não tinha outros planos? A gente olha para essas pessoas na Bíblia e vê elas tão distantes da gente. A gente só quer ser José, só quer ser Daniel, só quer ser os melhores. Que bom.
Mas enxergue que você pode ser outro também. E que Deus não rejeitou nenhum deles, simplesmente porque eles eram ruins, mas eles também não foram abençoados como José foi. Não tiveram o destaque que Daniel teve. Mas nem todos vão ser Daniel. Nem todos vão ser José. Tem uns mais problemáticos do que outros. Mas não deixa de ser família de Deus. Tem pessoas no nosso meio, quando chegar no céu, a Bíblia diz que vão receber uma maior recompensa. Vão ter um maior galardão. Mas isso não significa que o seu irmão que estava lutando do seu lado, também para chegar lá, ele vai para o inferno. Só porque você é melhor do que ele. A Bíblia diz que haverá tratamento na família do céu também diferente. Quer ser o melhor? Faça o melhor. Mas a base, irmãos, está aqui na família. Saia da sua terra, deixe seus sonhos, deixe seus projetos. E eu vou para onde? Não sei. Será que a sua mulher acreditaria em você? Será que o seu marido agora acreditaria em você se ele chegasse em casa e você tivesse com um barrigão enjoando e dissesse: eu estou grávida? De quem é o filho? É do Espírito Santo. Bom, nesse caso, eu acho que ele também não acreditaria, que Deus teve que mandar o anjo para avisar José. Mas a pergunta fica: qual é o nível de confiança que existe no seu relacionamento? Porque o nível de confiança diz exatamente a força da aliança que vocês têm. A aliança não é, irmãos, esse negócio que você carrega no dedo. Isso é um símbolo da aliança, é um símbolo da aliança. A aliança é o que ninguém vê. É o grau de força, é o grau de pureza, é o grau de verdade, é o grau de liberdade. Por quê, pastor? Porque quando você se casa com a sua mulher, diante de Deus, a Bíblia diz que vocês têm que voltar para o estágio do princípio. E qual era o estágio do princípio, pastor? Um ficava nu diante do outro e não se envergonhava. Ninguém sabe mais os seus defeitos do que a sua mulher. Ninguém sabe mais as suas fraquezas do que o seu marido. E é para quê? Para a gente usar agora as nossas fraquezas para atacar e matar o outro? Não. É para que a gente possa ajudar um ao outro a construir a arca. Porque tem um projeto que é maior do que nós. Tem um projeto que é maior do que os nossos sonhos. Tem um projeto que é maior do que as nossas vaidades. Tem um projeto que é maior do que as nossas vontades. E que se nós falharmos nesse projeto, vamos afundar. A família de Noé, no dia que ouviu falar do projeto de Deus, mudou a sua rotina, mudou as suas prioridades, mudou os seus sonhos, porque agora eles tinham um objetivo. Será que a sua família acredita no seu ministério? Eu fico olhando. A gente sempre fala da mulher de Jó, que a mulher de Jó mandou Jó se matar. Mas eu vejo, irmãos, aquilo ali como algo natural do coração de uma mulher que via o marido dela sofrendo. E ela não aguentava mais ver aquele homem sofrer, ao ponto dela dizer: meu filho, por que você não abandona esse Deus e morre logo? Eu não aguento mais lhe ver assim. Sabe por que eu penso isso? Porque a despeito de toda a desgraça que veio na vida de Jó, os amigos dele abandonaram ele, os funcionários dele abandonaram ele, as pessoas passaram a desrespeitar ele na rua e a zombar dele, mas a mulher dele ficou com ele até o fim. Ela não desistiu dele porque ele ficou pobre, ela não desistiu dele porque ele ficou doente, ela não desistiu dele porque ele ficou fedorento. Ela permaneceu com ele até o fim. Porque ela compreendia, irmãos, a aliança que ela tinha feito com ele. A Bíblia diz, Jó diz, ele diz: olha, eu fiz uma aliança com Deus, para que os meus olhos não se fixassem em nenhuma outra mulher, em nenhuma virgem. Eu fiz uma aliança com meus olhos. Se Jó, meu irmão, quebrasse a mulher no pau dentro de casa, esculhambasse a mulher, xingasse a mulher, tratasse mal a mulher, meu irmão, na hora que Jó ficasse quebrado, era a primeira coisa que a mulher ia fazer, era cair fora. A sua aliança com o seu marido, com a sua mulher, em que nível? Não adianta, irmãos, você estar aqui dentro da igreja, aqui dentro você virar o super-homem, e lá fora você ser o Clark Kent. Se na sua casa você não tem credibilidade, você não pode ter credibilidade nenhuma na igreja.
Não sou eu que estou dizendo, não. Vá ver a instrução de Paulo ao Timóteo. Para liderar a igreja, para ser líder, tem que administrar bem a sua casa. Saber se os seus filhos e a sua mulher lhe respeitam dentro da sua casa. Se primeiro dentro da sua casa você é um homem de Deus, se dentro da sua casa você é reconhecido como homem de Deus, a igreja pode lhe reconhecer como homem de Deus. Mas se dentro da sua casa você é um adúltero, se dentro da sua casa você anda mentindo, se dentro da sua casa você anda fazendo coisas inconvenientes, se seus filhos não veem você buscando a Deus na sua casa, me perdoe, irmãos. Aqui dentro você é um impostor. Aqui dentro você é um enganador. Aqui dentro você é um artista. E está cheio de artista por aí que a Globo não pegou. Porque está falindo, está quebrando, né? Tá. Eu vi dizer que está demitindo, não sei não. Não vou entrar nisso aí não, daqui a pouco eles me processam. Bom, mas pelo menos eu vi, né? Estava na notícia. Se você botar no Google, você vai ver. Pelo menos a Record está cheia de artistas da Globo, né? Mas enfim. Vamos lá. Não tem canal para todo mundo. O pessoal não quer mais televisão. Pronto. Mas enfim, irmãos. Precisamos entender que o projeto de Deus para a família precisava ser estruturado, mas precisava que aquelas madeiras fossem trabalhadas para que uma tivesse unida à outra. Não adiantava carregar madeira, não adiantava fazer o projeto de Deus, se as madeiras não estivessem alinhadas umas com as outras. Mas Deus escolhe madeiras imperfeitas e me dá para eu trabalhar. Bom, o trabalhar de Deus às vezes dói. Vocês vão ficar sem comida, vocês vão passar fome, vão ter que ir para o Egito agora buscar comida. Para quê, pastor? Para poder se encontrar com o seu passado, se encontrar com feridas que ficaram abertas e você não curou, se encontrar com agora histórias que vocês enterraram, mas que ainda estão lá, problemas mal resolvidos que vocês passaram por cima. A fome veio e eles tiveram que descer ao Egito. Eles não sabiam que estavam diante de José, mas quando aquele homem diz, olha, vocês podem ir, mas o irmão de vocês mais novo vai ficar aqui como prisioneiro. Judá diz, meu irmão, eu já entendi o que está acontecendo. Eu já entendi. Já passou muito tempo, mas Deus não esqueceu do nosso pecado. Deus está vindo cobrar da gente agora, nesse tempo, o que a gente fez com o nosso irmão José. Foi essa hora, irmãos, que desarmou José. Olha, deixe meu filho, deixe meu irmão embora. Ele é a única coisa que resta ainda de alegria nessa vida, meu pai. Eu estou abrindo mão de minha família, estou abrindo mão de minha liberdade, mas eu não quero ver meu pai sofrer de novo. Fique comigo, mas deixe meu irmão embora. Quando ele se colocou para ficar no lugar do irmão, a Bíblia diz que José agora se revela e diz, olha, eu sou José, aqueles que vocês um dia venderam para ser escravo no Egito. Mas não precisa vocês ficarem tristes e nem se culparem mais, porque era plano de Deus que eu viesse na frente de vocês. Entenda, irmãos, não são pessoas perfeitas, não eram irmãos perfeitos, não eram uma família perfeita, mas foi a família que Deus escolheu, para dela viu Cristo, e não veio da descendência de José, não veio da descendência de Simeão, não veio da descendência de nenhum outro mais, veio da descendência de Judá, daquele que se colocou e disse, eu abro mão da minha vida em favor do meu irmão. Deus disse, é desse aí que vai vir o Salvador do mundo, porque ele entende os valores que tem dentro de uma família, ele entende o mal que ele fez a seu pai, mesmo não sendo perfeito, irmãos. Nós muitas vezes, por exatamente isso, machucamos quem está perto da gente. Eu acho interessante que os nossos defeitos, há uma tendência muito grande deles serem potencializados e os nossos acertos passarem desapercebidos. No último domingo do mês passado, como eu disse a vocês, eu ministrei aqui sobre família. E eu dei um exemplo meu, dizendo como é difícil a gente fazer culto doméstico. Eu devo ter pregado aqui uns 50 minutos. Eu devo ter encontrado umas 5 pessoas que me bateram no ombro e disseram, meu irmão, com certeza esse negócio do culto doméstico. Aí outro perguntou, e aí,
Já começou a fazer o culto doméstico em casa? Disse amém. Eu preguei 50 minutos, será que nada do que eu falei chamou a atenção? Eu não encontrei ninguém para bater no meu ombro e dizer, pastor, é verdade, precisamos nos preocupar com a geração que vem. Não podemos ser grandes heróis da fé, fazermos grandes coisas, vencer grandes exércitos, sermos alvo e objeto de grande milagre na nossa vida, mas quando chega na hora dos nossos filhos que vem uma palavra de derrota, vem uma palavra de maldição, a gente diga, boa é essa palavra, porque foi exatamente isso que eu preguei há um mês atrás. Ninguém refletiu positivamente ou me chamou para falar algo a respeito dessa palavra. Mas apareceram pelo menos uns 10 para bater no meu ombro e dizer, cadê o culto doméstico? Sabe o que é que você precisa entender, irmãos? O que afunda o barco não é a água que está fora, mas é quando ela passa para o lado de dentro. Você pode pegar o mar pior que for, a tempestade pior que existe no mar, enquanto a água não está passando para o lado de dentro, não tem problema nenhum. Eu não sei se a arca ficou de cabeça para baixo, se ela virava, se ela balançava. Eu só sei lhe dizer que a arca sobreviveu à tempestade, por um único motivo. Porque não entrou água do lado de dentro. Então, pastor, significa que o nosso casamento, a nossa vida, a nossa família vai alcançar uma perfeição tal, que a gente vai estar tão unido e tão coeso, que Satanás não entra. Aqui entra o aspecto final dessa mensagem de hoje. Havia um segredo, irmãos, para tratar das nossas deficiências. Há brechas em nós que o nosso cônjuge, infelizmente, não vai conseguir suprir. Há defeitos que nós vamos ter que conviver com eles até o fim. Alguns a gente vai melhorando, outros a gente vai consertando, mas talvez a gente não tenha o tempo suficiente. Eu lhe destaquei para você lembrar, Deus deu um tempo. Às vezes nós não vamos ter tempo suficiente nessa vida, para que um possa se adequar perfeitamente ao encaixe do outro. Os nossos filhos podem não vir tão perfeitos como nós esperávamos que um dia eles viessem. E vai ficar algumas brechas. Talvez você não tenha os pais tão perfeitos como você gostaria de ter na sua cabeça, mas são os que você tem. Talvez você também não seja o filho perfeito que você acha que é. E o diabo fica na sua cabeça o tempo todo dizendo que seus pais não prestam, que você deve ser infeliz, mas você não entende que você é quem pode ser um filho melhor, que você pode mudar a realidade de sua casa apenas sendo uma pessoa melhor, sendo mais grata pelo que você tem, sendo mais grato pelo que os seus pais já fazem por você. Será que você pode olhar em volta e entender pelo menos a cultura da África? E o que é que acontece na África, pastor? Lá se mata um frango para uma família de 20 pessoas. Se bota o frango na mesa, primeiro os homens sentam para comer. Depois as mulheres sentam para comer. E o que sobra fica para as crianças. E na África as pessoas morrem de verdade de fome, porque não tem o que comer. Será que você pode só agradecer a Deus porque na sua casa o seu pai e a sua mãe não deixam faltar comida para você? Mas o meu pai não diz que me ama, e você diz que ama ele? Mas ele nunca fez uma surpresa para mim, você já fez alguma surpresa para ele? Mas ele não me dá atenção, e qual é o nível de atenção que você dá a ele? Será que você não está se afogando numa piscina rasa que está no seu joelho? Porque você ainda não teve a capacidade de levantar a cabeça para enxergar que a vida é muito maior do que a sua casa? Entender que tem uma geração toda que está aí, milhões de pessoas que vão morrer porque não querem aceitar a vontade de Deus, e você é um privilegiado porque chegou até você essa mensagem. As pessoas estão caminhando para o inferno e muitas delas nem sabem que estão indo para lá. Mas é duro, pastor, carregar madeira nas costas. Ninguém disse que ia ser fácil.
mas é a única forma que tem de se salvar. E a história das madeiras que não se encaixam, pastor? Já tentei de todas as formas. Tem uma saída. Como vamos fazer, Deus? Estamos trabalhando duro, já ralamos aqui as madeiras uma na outra o máximo, mas ainda ficaram pequenas brechas. Aí Deus disse: revista a arca, por dentro e por fora. É o segredo, irmãos, dentro de um casamento, que une as nossas diferenças, é o revestimento que vem de Deus. Tem casais que vêm para a igreja, sentam na igreja juntos, vão daqui até em casa sem dar uma palavra. Chegam em casa, um vai para o quarto, o outro vai para a televisão. Na semana seguinte estão aqui de novo. E todo mundo que passa na rua diz: aquele casal é uma bênção de Deus. Só porque eles não estão dando murro na cara? Cada um reage de uma forma. Só porque eles não estão na rua se xingando e se gritando e se estapeando, são a bênção de Deus? Qual é o nível de satisfação que tem dentro daquela casa? Qual é o nível de amor, de cumplicidade que há ali dentro daquela casa? Casamentos que foram destruídos quando os filhos vieram porque a mulher dizia uma coisa, o marido não aceitava, mas a mulher não aceitava o que o marido dizia, pronto. Os filhos já se casaram, já foram embora, mas o relacionamento nunca mais foi o mesmo. Se perdeu. O amor foi embora. O respeito não existe mais. E a pessoa vem, se enfurna dentro da igreja, e aqui quer profetizar, e aqui quer rodar, e aqui quer subir no púlpito, e aqui quer pregar para todo mundo, e aqui quer ser reconhecido como homem de Deus. Sabe de onde vem essa deficiência? Da casa dele, que lá ninguém respeita ele. Porque a mulher dele tirou a autoridade dele dentro de casa. A mulher dele disse que dentro de casa ele é um banana. Diz isso aos filhos dele: é o bosta do seu pai aí. Perdoe a expressão da palavra, mas é palavra que eu estou repetindo a vocês que eu já ouvi. Não estou inventando da minha cabeça. Pessoas que dentro da igreja estão profetizando, estão isso, estão aquilo, quando sai dali dentro da igreja, até agressão física tem dentro do casamento. É isso que Deus quer? O revestimento tem que ser por dentro e por fora. Não pode ser só por fora. Não pode aparentar uma espiritualidade só do lado de fora. A espiritualidade que está por fora tem que ser a mesma que está por dentro, para que a de dentro e a de fora se unam exatamente, irmãos, pelas brechas. São as brechas que nós damos muitas vezes, que vão fazer com que o revestimento de fora se una com o de dentro, para dar mais firmeza. O que é isso, pastor? É onde Paulo diz: onde abundou o pecado. Eu só entendo que sou dependente de revestimento quando eu entendo que eu sou insuficiente para sustentar minha casa sozinho. Quando eu entendo que eu não posso ser esse super-homem todo e vou conduzir a minha mulher e vou conduzir os meus filhos porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu posso, porque eu sou, sabe? E vou botar aqui um pedestal para mim, uma areola de anjo aqui. Vocês vão passar e dizer: ó, como o pastor é o homem de Deus. Não, irmãos. Eu dependo totalmente de Deus, assim como a igreja depende. Porque no dia que eu deixar de depender, são exatamente as minhas brechas e as minhas imperfeições que vão impedir o agir de Deus. Para encerrar, eu vou lhe dar um exemplo. Eu estava preparando essa ministração hoje. Eu preparei num lugar diferente. Hoje eu estava sentado na varanda do fundo da minha casa e estava olhando para um pé de tomate. Deus sempre fala comigo olhando as coisas. Eu já dei vários testemunhos aqui da pimenta da vizinha, já dei o testemunho das plantas que eu matei. Sempre, sempre, sempre. Hoje é uma continuidade para quem anda ouvindo os meus testemunhos de planta. Esses dias eu liguei para a irmã Rosa, eu dei um pé de manjericão à irmã Rosa, e aí eu disse a ela: irmã Rosa, a senhora matou o manjericão porque a senhora podou ele de baixo para cima, não foi, irmã Rosa? O manjericão tem que ser podado de cima para baixo. Deus começou a falar com a irmã Rosa no telefone a respeito do manjericão. E a irmã Rosa começou a ministrar. Eu disse: rapaz, Deus fala com a irmã Rosa através da planta também. E eu podei o meu, viu, irmã Rosa? Estava lá, já grandão, aquelas galhas caindo. Eu disse: espera aí, manjericão, que você vai ver o seu.
passei a tesoura nele, já está vindo todo renovado, bonito de novo. Manjericão se poda de cima para baixo, e não de baixo para cima. Irmãos, eu estou olhando para o pé de tomate e me lembrei que deve ter uns 2 meses que eu joguei 4 pés de tomate no lixo, porque eu desisti deles, eu cansei deles. Tem um inferno de uma praga, de umas mosquinhas brancas, que eu quase não vejo, parece umas pulguinhas. Quando o pé de tomate cresce, que está ficando bonito, irmão, aquele negócio acho que vem direto do inferno. Porque o muro da casa é alto, não tem outra planta, é tudo azulejado, tudo murado. Eu acho que tem um avião do inferno para soltar aquela plantação na minha casa, só pode. Eu já matei, como eu disse a vocês, uma vez essa praga pegou a pimenta, eu bati o remédio, não funcionou, eu dobrei a dose, matei a planta e não matei a praga. A planta morta e as pragas lá comendo. Eu disse, rapaz, sangue de Jesus. Aí eu plantei os tomates, quando os tomates estavam grandes, florando, a praga chegou. E eu bati sabão, bati não sei o quê, e irmão, nada deu certo. E os tomates morreram sem frutificar. Aí dessa vez, quando as plantas começaram a crescer, todos os dias que eu chegava em casa, eu tirava praga por praga na mão. Eu disse, eu não vou perder para essa praga não. Dessa vez, ela vai perder para mim. E todos os dias, irmão, meu filho já sabia, quando chegava em casa, perguntava, meu pai, o senhor tirou as pragas hoje? Eu limpava, acredite, de 4 tomateiros, folha por folha. Mas aí, irmãos, vai acontecendo os problemas, o pé de árvore foi crescendo, virou muita folha, eu não tinha condições mais de estar limpando folha por folha, e depois que a praga pega, não tem mais como limpar. E eu desisti dos tomates, mas tinham 2 tomates já grandes, que estavam verdes, e eles começaram a não desenvolver mais, as plantas começaram a murchar, e eu, para salvar o tomate, cortei a parte de cima, que estava mais bonita das plantas, para ver se salvava a de baixo. Mas minha mulher, uma mulher sábia, foi pesquisar na internet com calma, que homem não tem, com paciência, que homem não tem, desenvolveu um produto mágico, que eu não sei qual é, e nem quero saber, porque ela desenvolveu a fórmula. E simplesmente, irmão, matou todos os bichos sem trabalho. Porque tem uma hora certa para aplicar aquele produto, uma forma certa de fazer. Não foi pegando e batendo de qualquer jeito, igual eu fiz. E o pé está se renovando. E está nascendo mais tomates. E eu pensando, e Deus falando comigo, quando uma família trabalha junto, no que um não consegue fazer, o outro supre. E a partir disso eu comecei a me lembrar desde o primeiro dia, que eu recebi um chamado para fazer um culto de jovens, na igreja, na sede. E como Kelvin teve aqui, foi testemunha, teve um culto que eu fiz que só tinha 2 jovens, mas a minha mulher estava lá comigo, porque ela acreditava no que Deus tinha falado através da minha vida, ela acreditava no que Deus tinha dito que ia fazer na minha vida, ela acreditava em mim, e mesmo quando não tinha ninguém, eu me lembro que a gente foi fazer o primeiro acampamento da igreja. Estou falando para vocês de teoria não, irmãos, não peguei um livro e estou aqui falando palavras bonitas e difíceis para lhe dar uma teoria que você vai sair pelaquela porta cheia de conhecimento. Eu estou lhe dizendo da minha vida, estou lhe dizendo a verdade, estou lhe dizendo da prática e da experiência que eu tenho para passar para você e para lhe dizer, porque tudo que eu disse até agora, eu creio e sei o poder que tem essa palavra. E nós marcamos um acampamento para 30 jovens. O máximo que nós tínhamos atingido até era o primeiro ano da igreja, da Tabernáculo de Deus. A igreja acho que ainda não tinha feito um ano, né? Porque foi no final do ano, a igreja começou em março e era no carnaval. Aí faltava um mês para o aniversário da igreja. No carnaval. O máximo de jovens que a gente tinha tido, o recorde em um culto tinha sido, 18 jovens. Nunca tinha tido mais do que isso. E no dia que teve 18 foi porque o pastor Clóvis ainda não era pastor, era obreiro, e resolveu levar os filhos dele para a igreja. Então, como ele tinha 8 filhos, encheu. Ele tinha não, né? Tem 8 filhos. Então, se encheu toda a casa com os filhos do homem.
Foi a primeira vez, inclusive, que eu conheci o pastor Clóvis, né? O varão, homem de Deus. Eu disse, ô, rapaz, que bênção que você trouxe. Meu filho veio do Amazonas, esse veio de São Paulo. Eu disse, amém, meu irmão, amém, bota aí para dentro. E parou o carro no meio do culto, né? Porque o culto era no estacionamento, a gente fazia uma roda. Era uma rodinha, né? Com cadeiras e tal. Ele aí parou o carro no meio do culto. Chegou atrasado na hora do culto. Velho, me perdoa, velho, eu cheguei atrasado, mas está aí os meninos, bênção de Deus. E aí saiu. Uma bênção. E aí deu 18 pessoas por isso. Tinham 8 filhos do pastor Clóvis. Mas nós decidimos, vamos fazer um acampamento para 30 pessoas. Vamos. Irmãos, pense uma luta. Pense uma tribulação. Nada dava certo. Uma briga, uma confusão. As pessoas que disseram que iam nos ajudar, todo mundo some, desaparece. Gente criando problema por besteira. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava indo com minha esposa. A gente teve uma briga feia. Se tivesse uma câmera escondida naquele carro, vocês iam me botar para fora aqui desse púlpito. Hoje, não iam querer mais ver a minha cara aqui. Pensa uma briga feia, por causa de um problema de uma pessoa que ia trabalhar no evento e que estava trabalhando em um determinado lugar e a pessoa não queria liberar. Rapaz, aí virou um caos aquele carro. Mas quando a gente conseguiu acalmar os ânimos, a gente passou do pedágio, fica em Monte Gordo. O sítio do pastor Nelson, foi na época quem cedeu para a gente, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conhecer, mas quando você chegava em Monte Gordo, antes de chegar em Guarajuba, para você não pegar o último retorno depois de ter que voltar, a gente tinha um primeiro retorno, que ele dá entrada por uns condomínios, e para você passar para o pastor Nelson, tem um cruzamento de um colégio municipal em Monte Gordo. Eu me lembro exatamente que eu estava parado no cruzamento, esperando para poder passar pelo colégio para chegar lá. Isso já tem um tempo, já deve ter uns 8 anos. Eu nunca me esqueci desse episódio. E eu parei o carro no cruzamento e perguntei à minha mulher, eu vou lhe fazer uma pergunta e o que você me responder vai depender de tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Se ninguém vier, você vem comigo? Ela olhou para mim e disse, venham. Se ninguém vier, eu venho. Irmãos, faltava uma semana para o evento. Tínhamos 3 pessoas que disseram que vinham. 3 que disseram que vinham. Nós tivemos 30 jovens nesse lugar. E de lá até aqui, eu nunca vi Deus fazer algo tão forte como foi naquela noite. Na última noite do domingo, que antecedeu o fim do acampamento, eu me lembro que o missionário Alexandre tinha vindo da Índia, ele ainda morava na Índia, estava recém-convertido, e veio participar do evento. O pastor Clóvis foi para ajudar, porque ele era obreiro da igreja, e ele já deu esse testemunho várias vezes, não tinha o que comer, disseram que tinha 8 filhos também, né? Estava sem ter comida em casa, para dar a todo mundo, e aí, vai ter um acampamento na igreja, bênção, então eu vou ajudar, mas ele veio por causa disso. E eu disse a ele, olha, é você que prega. Vem, eu não sei pregar, se vira aí, meu irmão. Ele passou o dia todo jejuando, acho que Deus recebeu jejum pesado ali, né? Porque o homem passar o dia todo sem comer. Passou o dia, eu não sabia, ele era obreiro da igreja, eu achava que obreiro estava pronto para tudo. É obreiro, bota ele para pregar. E aí, meu irmão, ele aí parou. Eu vou pedir ao missionário Alexandre para dar o testemunho dele aqui. Aí chamou o Alexandre. Eu me lembro, irmãos, que ele me deu o microfone. Tinha 30 jovens sentados na cadeira. A gente ouvindo zoadinha do grilo. Mais nada, não tinha ninguém tocando som. Ninguém fazendo nada. Nada. E eu perguntei. Deus está me incomodando aqui. Porque eu estou sentindo muito medo em vocês. Em voltar de novo e sair daqui. Nesse acampamento, para dar um testemunho a vocês, teve um jovem que fez uma barganha com a mãe. Ele devia ter uns 17 anos. E ele disse à mãe, olha, eu vou os 2 dias do acampamento primeiro. E a senhora compra para mim o abadá do carnaval. Eu vou para o acampamento, mas depois eu vou para o carnaval. A mãe disse, está fechado. Comprou o abadá dele. Mas também você vai para o acampamento. Esse jovem, no primeiro dia, enquanto a gente ministrava, ele estava descalço, de camiseta e de bermuda no canto. A mãe dele teve que levar roupa para ele, porque ele não tinha nem levado roupa, com a certeza que ele não ia ficar no acampamento. E ele ficou até o último dia.
E nesse último dia eu me lembro que eu fiz essa pergunta: quem está com medo de voltar para casa e perder tudo que Deus fez com você nesses dias? Vem aqui na frente. Veio todo mundo. Quando eu abri a boca para orar, irmãos, isso nunca aconteceu antes. E nem depois eu me lembro com aquela intensidade eu não me lembro. Já vi muito mover de Deus, mas com aquela pessoalidade de Deus, eu nunca vi. Eu nunca senti a presença de Deus tão violenta, tão forte como naquele dia. Quando eu comecei a orar, irmãos, não era eu orando, não era porque o pastor Clóvis pregou, não foi porque o missionário Alexandre, não foi por isso. Foi porque Deus quis se manifestar daquela forma. Não começou de mim, começou das pessoas. As pessoas começaram simplesmente a chorar. Começaram a cair no chão chorando, se embolavam no chão chorando, clamando, gritando a presença de Deus. De repente, irmãos, pela primeira vez, eu nunca tinha recebido isso, Deus me mostrou algo sobre a vida de um jovem, mas me deu tudo. Eu chamei esse jovem no canto. Quando eu comecei a falar tudo que Deus tinha me mostrado, esse jovem começou a chorar igual criança, porque era tudo verdade, e eu fiquei com medo de mim mesmo. Eu disse: o que é que está acontecendo aqui? Será que eu vou andar na rua agora e vou começar a ver a vida dos outros? Porque era assustador. Simplesmente olhei para aquele jovem, foi a primeira vez que isso aconteceu, e eu olhei para ele e parecia que tudo ali era verdade. Quem vai ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu nesse dia? A irmã Aline e o irmão Val, que estavam presentes comigo, foi aquela mesma atmosfera, irmã, mas em uma intensidade maior, porque eram muitas pessoas. Que aconteceu na prefeitura, que a gente esteve lá. Vocês que estavam presentes viram quando a presença de Deus tomou o ambiente, como foi. A gente estava diante de autoridades, diante de pessoas, mas a presença de Deus derrubou todas as barreiras e simplesmente as pessoas começaram a naquele lugar ali buscar Deus intensamente. Porque não era eu, não era a irmã Aline, não era o irmão Val, era a presença de Deus. Mas a presença de Deus era muito natural naquele dia. Talvez porque tenha sido para mim a primeira experiência, marcou aquele momento do meu ministério. E aqueles jovens se choravam, se derramavam diante de Deus, até que eles sentiram dentro deles que tinham tido seus pecados verdadeiramente perdoados. E quando isso aconteceu, irmãos, eles levantaram. A gente acabou o culto 10 horas da noite, e não tinha como acabar o culto. Acabou, irmãos, mas tá bom, mas a gente quer cantar aqui. A gente pode? Pode. E gente que no primeiro dia estava com vergonha de cantar, irmãos, todo mundo cantava alto. Ninguém tinha vergonha de cantar com medo mais do que as pessoas vão achar, se eu tenho uma voz bonita, se eu tenho uma voz... Não tinha mais esse sentimento. Naquele dia, naquela noite, o culto foi até 1h da manhã, sem líder. Eu tive que botar o povo para dentro para dormir. Velho, vocês precisam dormir, vão para dentro dos quartos. E teve quarto que as pessoas ainda estavam orando, na hora que foram dormir dentro dos quartos, porque a presença de Deus tomou conta daquele lugar. Mas por que isso aconteceu, pastor? Primeiro, porque foi Deus quem agiu. O revestimento que vem por dentro e que vem por fora, não depende de mim, depende de você. Isso depende de Deus. Mas porque houve um princípio. Uma madeira estava bem ajustada na outra, esperando o revestimento. No dia que eu e minha mulher decidimos, se ninguém vier, você vem comigo, eu vou com você. No dia que eu não posso vir aqui para a igreja, eu não pude vir quarta-feira para a igreja, mas a minha esposa estava aqui na igreja. Nem todo domingo de manhã eu estou aqui na igreja, mas a minha esposa está aqui na igreja. Eu não posso olhar todos os ministérios, mas alguém está olhando o ministério infantil, alguém está olhando com a irmã Marilene, que a gente precisa de cortina nova. Irmãos, eu não trabalho sozinho. A minha família está aqui dentro dessa igreja. Os meus filhos são ministrados dentro dessa igreja. A minha mulher tem sido uma verdadeira ajudadora dentro dessa igreja. Eu não prego uma coisa aqui dentro da igreja para chegar dentro de casa e viver outra. Porque a minha mulher está aqui sentada na minha frente, olhando todos os dias o que eu prego. E se ela não acreditasse em nada do que eu digo aqui na frente, eu tenho certeza que ela não estaria envolvida aqui nesse trabalho. Não estaria se dedicando como ela tem se dedicado, muitas vezes até mais do que eu aqui dentro. O que é que você está construindo para a sua vida? Seu ministério tem base? Seu ministério tem solidez? Ou ele é só de aparência? Porque a primeira base do seu ministério não está aqui dentro. Está dentro da sua casa.
é no seu relacionamento com seu esposo, é no seu relacionamento com seus filhos. Fique de pé nessa noite. Mas pastor, Deus me deu um dom. O tanto que você tem manifestado esse dom. Eu ainda não entendi até hoje por que Deus não tem feito tantas coisas através da minha vida, se Ele me deu um dom tão grande. É porque toda vez que você começa a aparecer no mundo do Espírito, entra água. Toda vez que você começa a crescer no mundo do Espírito, entra água. Por que entra água? Porque tem brecha. E o diabo, irmão, vai bater exatamente aonde tem brecha. Ó, Satanás, Jesus foi para o deserto, não tem problema não, deixa ele lá. Ele comeu bastante, deixa passar mais tempo. Já tem 10 dias, não, deixa ele passar mais alguns dias lá. Rapaz, já tem 20 dias esse homem sem comer, deixa mais tempo. Até o ponto que ele olhou e disse, agora ele teve fome. Eu não sei o que foi que o diabo viu, mas a Bíblia diz, Jesus teve fome. Quando teve fome, agora o diabo apareceu. É exatamente, irmãos, no momento da fragilidade. É exatamente naquele lugarzinho ali, ó. Nunca foi tratado. Mas não tem jeito, pastor, procura revestimento. O revestimento começa na sua casa, por dentro. Termina na igreja, por fora. Você não pode ser crente também só dentro da sua casa. O revestimento tem que ser por dentro, mas também tem que ser por fora. A sua casa não pode ser mais santa do que a igreja, e nem a igreja é mais santa do que a sua casa. O mesmo nível de revestimento que tem que ter por dentro, tem que ter por fora. A mesma santidade que é exigida para você estar dentro da igreja, é a mesma santidade que tem que existir dentro da sua casa. E quando as famílias entenderem o propósito de Deus, entenderem que aquelas madeiras imperfeitas um dia se tornaram muitas pessoas, se multiplicaram, mas um dia Deus disse, olha, entra na sua casa, porque o anjo da morte vai passar no Egito, vocês vão ter que preparar algo dentro da sua casa, a carne do cordeiro vai estar sendo comida dentro de casa, mas o sangue do mesmo cordeiro vai estar revestindo do lado de fora. O sangue reveste pelo lado de fora. O anjo da morte vai passar, vai ver o sangue e vai embora. Mas por que eu tenho que comer o cordeiro, pastor? Porque no outro dia vai ter uma grande caminhada para você. E você precisa estar revestido por dentro. Não adianta só comer o cordeiro se o sangue do cordeiro não estiver por fora. Mas também não adianta só revestir a casa por fora se o cordeiro não estiver sendo comido por dentro. É o mesmo cordeiro, você vai matar o mesmo cordeiro, e o cordeiro vai revestir a sua casa por fora, mas também vai lhe alimentar dentro da sua casa. Não é para o vizinho. O cordeiro que serve para a sua família, não é o cordeiro que serve para a família do outro. O cordeiro para a família do pastor Clóvis tinha que ser um grande cordeiro, porque não podia sobrar nada do cordeiro, tinha que comer o cordeiro todo. Mas o cordeiro para a minha casa, já é um cordeiro menorzinho. Escolha um cordeiro, você vai matar, sem mancha, sem dever, mas pega o cordeiro, coma todo, do jeito que Deus disse, não quebre os ossos, tem uma forma de fazer, não pode desobedecer, porque o anjo da morte vai passar, mas não vai tocar naquela casa, em que a presença do cordeiro estiver do lado de dentro e do lado de fora. Ali estavam as famílias dos descendentes de Simeão, estavam as famílias dos descendentes de Judá, dos descendentes de José e de todos os demais filhos de Israel. Aqueles que seriam futuramente chamados os patriarcas da nação. Aquelas tribos que seriam identificadas pelo nome dos cabeças das suas casas, com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições, porque simplesmente eles foram escolhidos por Deus. Deus escolheu cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Deus chamou e resgatou. Eu tenho certeza que se eu desse aqui o microfone a cada um de vocês, nós teríamos aqui muitas histórias diferentes, com testemunhos diferentes, com modos de vida diferentes, mas o Deus que chamou cada um de vocês é o mesmo. E Ele quer tratar nesse tempo das famílias.
quer trazer união a essas madeiras, quer trazer reparo e revestimento. Por dentro, eu vou contar uma última experiência agora para terminar o culto. Depois dessa eu prometo que eu termino. Quando o pastor Davi anunciou que eu ia sair da sede, ia vir para essa igreja, e anunciou que o pastor Clóvis ia deixar de ser líder dos jovens, do ministério de jovens, para virar pastor, e que o Lindu, que era um trabalho de evangelismo dos jovens, ia virar uma igreja. Nós tiramos um tempo de oração no monte. Era 2h da manhã, a gente estava orando, daqui a pouco chega um homem, e foi o primeiro que eu vi, eu fiquei apreensivo, aí eu vi que ele vinha com a mulher e um filho, e ele subiu naquele monte, e ele disse: olha, eu vim aqui, eu sou missionário, eu atuo geralmente fora do país, eu estou aqui em uma casa alugada pela igreja, porque eu estou sendo enviado para uma outra nação, eu devo estar viajando daqui a uns 20 dias, mas vocês estavam orando aqui, e eu podia ouvir essa oração dentro da minha casa, eu acordei com o barulho da oração de vocês. A casa dele é mais longe do que a minha, e da minha casa não dá para ouvir ninguém no monte orando. A distância da casa dele é como daqui na igreja da proclamação. Ele disse que estava ouvindo como se a gente estivesse orando dentro da sala dele. E eu disse à minha mulher: isso é barulho de crente, vamos procurar onde é que está esses crentes. E ele disse: olha, eu vim aqui com a minha mulher e com o meu filho, mas eu vim dizer a vocês, eu não sei o que é que vocês estão orando, mas Deus manda dizer a vocês que está separando vocês para uma grande obra. E que vocês não se preocupem com as imperfeições de vocês, porque eu uso aqui as palavras dele. Quando Deus mandou Noé usar aquelas madeiras, ele não escolheu madeiras muito duras, porque se as madeiras fossem muito duras, ia dar muito trabalho para Deus trabalhar, para Noé trabalhar nas madeiras. Assim como vocês são madeiras moles de trabalhar. O segredo não está em vocês. Vocês vão olhar para vocês e vão ver os defeitos de vocês, as fraquezas de vocês, e vão se achar imperfeitos diante de Deus. Não se preocupem, porque a arca não afundou, não foi por causa da resistência da madeira, mas foi porque ela estava revestida por dentro e por fora. E o que Deus mandou eu vir aqui nessa noite dizer a vocês, é o que vocês estão buscando aqui, que vai fazer a diferença. Irmãos, construa a sua casa sobre a rocha. Guie a sua família em verdade. Guie os seus filhos não para eles serem simplesmente seus amigos, mas para que eles lhe respeitem como homem e mulher de Deus. Para que eles vejam a autoridade de Deus sobre a sua vida. E a base disso começa no seu relacionamento com a sua mulher. Na união, na cumplicidade. E se você entrou aqui nessa noite hoje, com qualquer problema no seu casamento, com qualquer distanciamento, eu vou lidar nesse tempo, a gente vai orar junto, mas você vai confessar de Deus, não é o pecado do seu cônjuge, é o seu. Você vai ver no que é que você pode melhorar nesse relacionamento, porque ver que o outro está nu é a coisa mais fácil que tem. O problema é você descobrir que você também está nu. Ah, você está nu, Eva. Sim, mas você também está nu, Adão. Então vamos nos esconder. Apontar a nudez do outro é muito fácil, irmãos. Ver que o defeito sempre está no outro é a coisa mais fácil. Olhar para a nossa própria nudez é que é o problema. Você não é a madeira perfeita que eu esperava. Não é perfeito porque você também não é perfeito, criatura. Mas é o Espírito de Deus e o revestimento que vai trazer união nesse casamento. Eu vou profetizar sobre a vida de vocês nessa noite, para que o Espírito de Deus esteja restaurando relacionamentos. Deus me mostra que tem pessoas aqui nessa noite que Deus já reservou algo no mundo do Espírito, de coisas espirituais, como, deixa eu tentar traduzir o que eu estou vendo, é como se Deus dissesse assim, você já tem a palavra não é promoção, mas é como se já tivesse um nível maior para você viver no mundo do Espírito. Isso já foi liberado. E é exatamente por isso que nesses últimos dias o casamento ficou tão difícil. É por isso nesse dia que a briga está mais intensa, porque é assim mesmo. O diabo vai bater aonde ele sabe que pode atingir você. Você que é mulher, você que é homem, que está vivendo esse tempo, esse momento do que eu estou lhe dizendo. E você já entendeu que Deus lhe chamou para uma obra,
que daqui a alguns dias você vai receber um convite. Você vai receber um convite para algo no reino de Deus. Mas tenha certeza que toda vez que Deus lhe chama para fazer algo, no mundo espírito também já entendeu, e vai fazer de tudo para que você não chegue lá. E Ele está atacando nessa área aí do relacionamento. Deixe de ser tão duro, deixe de ter um coração tão insensível. Compreenda que às vezes a sua mulher precisa de você, que você não tem suprido a sua mulher com carinho, com afeição. Deixe de ser tão rigoroso com as coisas. Eu estou falando com uma pessoa aqui, eu sei que a pessoa sabe que eu estou falando com ela, eu não vou dizer o nome, porque esse tipo de coisa não se expõe, eu não preciso disso. Mas eu sei para quem é que Deus está mandando esse recado. Deus me mostra quem é essa pessoa. Deixe de ser tão rígido. Deixe seus traumas para trás. Você está tendo uma oportunidade de uma coisa que você nunca pensou que esse casamento ia durar tanto. Esse casamento, ele só foi Deus que criou um vínculo entre esse homem e essa mulher para que esse casamento não fosse desfeito até hoje. Porque senão já tinha ido pelo espaço. Aí Deus segurou e trouxe os dois para a igreja. E hoje vocês estão perdendo a oportunidade de viver o melhor de Deus, lembrando de coisas do passado. Façam com que essas coisas fiquem para trás. Abandonem essas coisas. Queiram viver um novo de Deus, aceitem ter um novo relacionamento, de uma forma nova. Ah, pastor, mas já tenho tantos anos, já estou velho. Não, irmão, você não está velho não, você está novo. Você não sabe quantos anos você vai viver ainda. Lembre de Caleb e de Josué. Foram 40 anos rodando no deserto, mas quando chegou no dia de tomar posse, ele disse, olha, eu estou tão forte como naquele dia. Tão forte. Deus ainda vai lhe dar muita força para você fazer muita coisa no reino de Deus. Mas seja uma autoridade na sua casa, mas seja uma autoridade com amor, com carinho. Às vezes o diabo lhe traz sentimentos. Às vezes o diabo lhe lembra de coisas do passado, endurece seu coração, e você fica com medo de dar, com medo de abraçar, com medo de dizer que ama, porque você já foi traído, você já foi enganado pelas pessoas. Mas Deus está trazendo um renovo nessa noite para o seu casamento. Está lhe dando uma oportunidade de seguir em frente. Espírito Santo de Deus,